Olá, vamos resolver esse exercício aqui de carregamento distribuído, uma força concentrada. Inicialmente, precisamos colocar as equivalentes das devidas forças distribuídas. Essa de vertical de cima para baixo é 240 vezes 3 sobre 2, isso dá 360 de cima para baixo. E esse daqui da mesma coisa, 360 de baixo para cima. Agora, então, podemos usar as equações de equilíbrio da estática. Então, somatório, por exemplo, pegamos momento no polo A igual a zero, no sentido anti-horário positivo, então eu tenho B. B vai ser 6 vezes B mais 360 vezes 5 igual a 360 vezes 1 mais 90 vezes 678. Aí, então, o nosso B, se fizer a conta, dá menos 120 kN. Então, somatório de forças na vertical igual a zero, A mais B tem que dar resultante, que aqui vai ser 90 para baixo. Assim, então, A vai ser 90 mais 120, né? Que a gente calculou B na equação anterior. Então, isso dá o 210 kN, ok? Essas são as reações. Agora, vamos resolver e calcular os esforços do problema. Ao invés de a gente usar, então, a ideia de corte, vamos lembrar das equações diferencial. Acho que seria mais interessante se nós resolvermos lembrando dessa equação diferencial aqui que a gente deduziu em aula, que é a derivada do cortante é o menos o carregamento, a função carregamento, e a derivada do momento, ok, é o cortante. Então, essas informações aqui vai nos ajudar, então, a gente obter as funções de cortante e de momento. Para isso, então, vamos ter que calcular o Q de x. Q de x aqui no nosso caso é uma equação de uma reta. Então, se nós aqui estabelecermos que aqui é o início do eixo, ok? E x, e aí podemos então obter nossa função Q de x, ok? Então, como é uma reta, então vamos definir Q de x como um A de x mais um B. E aí a gente conhece o Q da reta. Q de zero é o valor de carregamento em x igual a zero, que é 240. E conhecemos que Q de 6, que é o final do carregamento distribuído, é menos 240. Então, aqui, com essas duas condições, a gente tira que B é 240 e a gente tira que A vai ser menos 80, ok? Então, o nosso Q de x vai ser, então, uma função descrita por menos 80x mais 240, ok? Com essa informação, então, agora a gente pode jogar na função aqui, da equação diferencial de dv dx igual a menos q de x. Então, é só inverter o sinal aqui de q de x, que a gente tem 80x menos 240. Integrando isso daqui dos dois lados, então, a gente fica com v de x igual a 80x² sobre 2 menos 240x mais uma constante que eu vou chamar de c, que é as condições de contorno. Aqui, para calcular o valor de C, a gente precisa conhecer o cortante em algum ponto. Aqui, bem no início do trecho do apoio A, a gente pode calcular o cortante em x igual a zero. Supondo, né, que o nosso x aqui, de novo, parta daqui, a gente está um epsilon do apoio A. Então, aqui é só fazer um somatório de forças em y,
igual, equilíbrio estático igual a zero, a gente chega à conclusão que o cortante lá em x igual a zero vai ser igual a 210. Com essa informação, então, a gente já tem a equação do nosso cortante aqui, ó. Nosso cortante, então, ó, V de x, x igual a zero, substituindo aqui, o C vai dar 210. Então, finalmente, o cortante vai ficar 40x² menos 240x mais 210. Essa é a equação do cortante que vale para o intervalo de 0, maior que 0 e menor que 6 metros, ok? Com isso, a gente consegue definir valores dos extremos do cortante. Então, para o cortante em x igual a zero, é só substituir na equação de cima. Aqui vai dar 210, né? A gente já fez isso, vai dar 210 kN o cortante em x igual a zero. O cortante em x igual a 6, basta substituir aqui, ó, 40 vezes 6 ao quadrado menos 240 vezes 6 mais 210, fazendo essa conta, dá 210 kN também. Então, o valor é o mesmo, mas em pontos diferentes. É uma parábola. Se é uma parábola, seria interessante saber se tem um extremo entre os intervalos. Então, vamos aqui, ó, derivar a função cortante e igualar a zero. Ok? Então, ó, pegando a função cortante, eu tenho 80x menos 240 igual a zero. Então, o x tem um extremo em x igual a 3 metros. Então, podemos substituir v de x igual a 3 na equação do cortante. 40 vezes 3 ao quadrado menos 240 vezes 3 mais 210, fazendo essa conta dá menos 150 kN, ok? Agora, a gente teria que calcular a equação do momento. Vamos lembrar da equação diferencial, de que momento, derivada do momento em relação a x é igual ao cortante. Então, eu posso integrar dos dois lados aqui, ó, ok? E aí chegar aqui a função de momento vai ser a integral do cortante. E aí eu tenho aqui, ó, a função do cortante, eu já tenho. Então, integrando aquilo ali, eu tenho 40x ao cubo sobre 3, menos 240x ao quadrado sobre 2, mais 210x, mais uma outra constante, que eu vou chamar de D. E essa constante eu tenho que tirar em condições de contorno, com as condições de contorno da estática. Voltando aqui para o nosso corte aqui inicial, olha aqui, ó, aqui no início teríamos um momento também em x igual a zero. Então, somatório de momento na seção S igual a zero, seção S é a seção que eu cortei aqui, ó, é um epsilon de zero. Então, você chega à conclusão que o m de zero vai ser 210 vezes um epsilon, que é zero, né, no limite, momento em zero é zero. Ok? Com isso, a gente consegue substituir na equação de momento aqui e mostrar que o m de x igual a zero, que é zero, substituindo, ó, aqui vai dar d. Então, d é igual a zero. Com isso, nós temos a equação já do momento, do trecho de x maior que zero e menor que 6, que é 40, é uma função polinômio de grau 3, 40x ao cubo sobre 3, que é menos 120x ao quadrado, mais 210x. Okay? É uma equação do terceiro grau, e aí a gente teria que calcular valores das suas valores extremos, em pontos de inflexão, conforme a gente vai fazer agora em seguida.
Substituindo m de x igual a zero, a gente vê que momento em x igual a zero dá zero. Substituindo agora momento em x igual a 6, a gente teria 40 sobre 3 vezes 6 ao cubo, menos 120 vezes 6 ao quadrado, mais 210 vezes 6. Fazendo essa conta, dá menos 180 kN metro. Então, nos extremos, a gente já sabe os valores do momento. Precisaríamos de ver outros pontos de concavidade, pontos de extremo. Vamos primeiro verificar se tem extremos dentro do intervalo. Então, para isso, a gente precisa pegar a função, derivar e igualar a zero. Então, ali a gente teria, né, a derivada de m em relação a x é o próprio cortante. Então, é só verificar onde o cortante é zero. Então, aqui, ou derivando aqui a função, que é a mesma coisa, né? Então, a gente teria 40x ao quadrado menos 240x mais 210 igual a zero. Então, teríamos que calcular as raízes dessa equação, dessa parábola. Então, ó, delta menos b, né? b quadrado 240b quadrado menos 4a 40 vezes 210. Fazendo essa conta, o delta dá 24.000. Então, o x1 menos b, ok? Então, menos b é 240 mais raiz quadrada de 24.000 sobre 2a, né? 2a é 80, ok? Essa conta aqui, eu já fiz, o x dá 4,9365 metro, que é um ponto de extremo da parábola e está dentro do intervalo. X é maior que 0, menor que 6, então está dentro do intervalo. O x2 seria, então, menos b, né, 240 menos raiz de 24.000 sobre 2a 80. Fazendo essa conta, isso dá 1,0635 metro. Ou seja, a gente realmente nos dois intervalos a gente tem dois pontos de extremo, ok? Com isso, a gente consegue aqui calcular os valores de m para esses dois pontos, né? Então aqui, ó, o m de x1 é só substituir na equação do momento, 4,9365. Isso leva a um valor de, eu fiz aqui, menos 283,65 kN. E o momento em x2 aí, que é 1,635, substituindo na equação do momento, dá positivo de 103,65 kN. Então, com esses valores, a gente já consegue traçar o diagrama. O que precisaríamos agora é verificar pontos de inflexão e concavidade, ok? O ponto de inflexão a gente calcula com a derivada segunda da função. A derivada segunda da função seria a derivada primeira do cortante. E a gente já tem aqui a derivada primeira do cortante, que é 80x menos 240. E aí, para saber se é um ponto, se existe um ponto de inflexão, primeiro teríamos que igualar para ver se a concavidade ela se anula. Então, nesse caso, x, temos um possível ponto de inflexão em x igual a 3 metros. Para saber se ele é um ponto de inflexão ou não, temos que verificar o sinal da função, ok? Então, para x menor 3, teríamos que verificar o sinal. Então, se substituirmos aqui um valor de x menor que 3, 80 vezes, por exemplo, 0,
teríamos menos 240. Então, para valores menor que 3, a concavidade ela é negativa. E para valores da derivada segunda maior que 3, substituirmos, por exemplo, 5, então teríamos um valor positivo. Como em x igual a 3 antes é negativo a concavidade e depois é positivo, então em x igual a 3 realmente é um ponto de inflexão da equação polinômio de grau 3. Então poderíamos calcular o valor do momento nesse em x igual a 3, a gente pode calcular então o valor do momento. Substituindo no polinômio de grau 3, x igual a 3, teríamos aí um valor de menos 90 kN/m. Com essas informações, é possível agora a gente traçar o diagrama de cortante e de momento fletor. Assim, o diagrama de cortante, a gente pode aproveitar aqui a equação do cortante que a gente já obteve aqui, ó, né? E os extremos, sabendo que x igual a 0, o cortante é 210, x igual a 6, 210. Tem um extremos em x igual a 3, que o valor é menos 150. É uma parábola de concavidade positiva. E lembrando aqui que para o cortante positivo é para cima, né? E negativo é para baixo, na barra horizontal. Então, concavidade para cima, sorrindo para a gente. Então, ó, em x igual a 0, o cortante, então, deu um valor de 210, ok? Aqui. Em x igual a 6, também deu 210. Então, a gente tem aqui 210 também em x igual a 6. Na metade aqui, ó, a gente tem, nesse ponto, nós temos um valor de menos 150 para baixo. Então, basta ligarmos aqui, ó, então, 150 em negativo. Basta ligarmos aqui uma parábola que vai de 210 a menos 150 e depois de menos 150 para 210 positivo. Então aqui é os valores positivo, aqui é negativo do cortante e aqui é positivo, ok? Isso é o primeiro trecho de x maior que 0 e x menor que 6. Agora, o momento é um polinômio de grau 3. Em x igual a 0, a gente tem aqui que deu 0. Aqui, ó, já temos x igual a 0, né? X igual a 0, momento 0. X igual a 6 menos 180. Então, x igual a 6 menos 180. Menos é para cima, então temos aqui um valor de menos 180, ok? Que é aqui, ó, 180 negativo. Em x igual a 1,0635, nós temos um valor positivo de 103,65. Então, mais ou menos aqui é 1, aqui é 3, então mais ou menos aqui nós temos um valor de 1,103,65, ok? E em x igual a, ó, x igual a 4,9365, nós temos um momento de menos 283,65, que é um extremo. Então, mais ou menos aqui, ó, nós temos um valor de 283,65. Aí a gente tem que ligar, então, esses pontos por um polinômio de grau 3. Em x, e bem na metade aqui, ó, bem em x igual a 3, temos mudança de curvatura, ok? Temos que lembrar aqui, ó, que agora, como o momento é positivo para baixo, concavidade para cima, né? Concavidade para cima é momento, concavidade é negativa. Então, se nós olharmos do trecho de 0 até 3, ó,
de 0 até 3, a concavidade deu negativa. Então, de 0 até 3, a concavidade tem que ser desse padrão aqui. E depois, maior que 3, a concavidade é positiva, então seria o contrário desse daqui que eu indiquei. Okay? Então, de 0 até 3, concavidade positiva, a gente liga aqui uma função polinomial de grau 3, aqui, ó, que aí tem um ponto de inflexão em x. Opa, tá errado, porque em x igual a 3, a gente tem um valor de momento que não é zero, né? X igual a 3, a gente tem um valor de... Aqui, ó, x igual a 3, a gente tem um valor de menos 90. Então, aqui temos um valor de menos 90. Então, ó, na realidade, a gente tem que ligar assim, ó, passando por 0, 103,65, e aí a concavidade vem aqui até menos 90, que é negativa. Ok, vamos redesenhar, né? Acho que ficou bom esse último. Vamos tentar aqui, ó, um polinômio de grau 3, assim, e nesse ponto deu menos 90. Concavidade muda, mas é contínuo, então ficou assim, ok, pronto. Temos aí a equação do momento para o diagrama de momento para o trecho de 0 até 6. No outro trecho, se vocês perceberem aí, vai dar, é fácil, né? O cortante aqui, ó, é a constante de 90. Então, ó, tem um salto aqui, ó, constante de 90 positivo. Façam aí, verifiquem, mas dá 90 positivo, ok? E o momento do trecho maior que 6, ele é uma reta. E aí, se vocês vão ligar essa reta aqui, ó, vai de 0 a 180, ok? Aí está um tal diagrama de momento, de cortante, e revendo aqui, ó, tudo, nós fizemos tudo mediante o uso da equação diferencial, ok? Não fizemos por corte, fizemos por equação diferencial, obtivemos a função q de x aqui e integramos ela e com as condições de contorno, ok? Foi inserido em algum ponto do trecho onde a gente sabia, conseguimos a equação do cortante e aí integramos de novo a equação do cortante que a gente tem, que tem relação com o momento, e aí obtivemos a equação do momento, que é um polinômio de grau 3, e aí estudo de funções e de extremos, concavidade, e aí calculamos o nosso diagrama. Bem, ficamos por aqui, até mais.